Jesus, quando a vida me anima e sorri, é sempre tão fácil lembrar-me de ti. Visito as estrelas em meu pensamento, não temo, não choro, não há desalento. Porém tenho medo de esquecer, Senhor, teu vulto sereno nas horas de dor, quando a força do mundo eu sentir me deixar. Recorda-me, ó Mestre, que estás a me olhar, e assim quando eu sofra, que eu te encontre aqui, bem junto ao meu peito, que eu me lembre de ti. Olá, uma excelente noite para você, uma noite de muita paz, começando um novo momento neste canal que também é novo, Estudando Kardec. Para nós é uma alegria estar fazendo parte dessa equipe e para nós também muita alegria tratar da obra básica, o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, queremos abraçar todos com muita fraternidade, com muito calor humano, onde quer que você esteja, receba o nosso aconchego. Essa é uma transmissão breve, não mais do que 30 minutos de reflexões e com alguns parceiros que nós gostaríamos que você, onde estiver, se inscreva, dê o like, porque assim nós mobilizamos o movimento espírita virtual. Além do canal no YouTube Estudando Kardec, nós temos também a TV 7 do pessoal de Campina Grande, na Paraíba, e a TV Secal de Florianópolis e Santa Catarina, e o nosso canal no YouTube Rosana Silva. Então, com muita alegria, nós vamos iniciar o estudo reflexivo da terceira obra da codificação espírita. Então, comigo nos bastidores está o companheiro Rodrigo Ranieri, ele está projetando aí para você as 5 obras básicas. Então, nós já temos estudos aí de todas, na nossa estrutura do Estudando Kardec, e hoje está começando o estudo da terceira obra na sequência de publicação. É interessante a gente destacar, e por isso está aí na sua tela, que o Evangelho segundo o Espiritismo, ele é uma das partes de O Livro dos Espíritos, exatamente a terceira parte, que trata das leis morais, que são 10 leis morais que Kardec vai esmiuçando da espiritualidade superior, vários questionamentos a respeito da vida, das nossas relações, da vida no plano físico, no plano espiritual. E aqui, nessa obra em especial, o Evangelho segundo o Espiritismo,
ele traz com as máximas do Cristo e aquelas outras que têm a ver com os ensinamentos que o Cristo apresenta, que estão lá nas, nas partes antigas do Antigo Testamento ou do Velho Testamento. Então, é uma obra, como você está vendo aí, que foi publicada pela primeira vez em 15 de abril de 1864. E, curiosamente, ela tinha um outro título, Imitação do Evangelho segundo o Espiritismo, na sua primeira edição. Depois houve essa mudança e definitivamente houve a colocação desse título que nós temos hoje, que nós achamos muito mais prudente, muito mais adequada. Então, o nosso codificador, ele pensou muito bem em alterar para que o título ficasse mais de acordo com a realidade do conteúdo. Então, nós vamos falar brevemente aqui de algumas informações que nós vamos pedir para voltar à capa do livro, porque são importantes. Esse livro, ele, como nós já dissemos, é uma parte de o Livro dos Espíritos, a terceira parte, ele é subdividido em 28 capítulos, mais o prefácio e a introdução. Hoje nós vamos ver só até o prefácio, porque só o prefácio já daria um bom seminário, mas vamos ser bem objetivo nos breves minutos que vamos ter a partir de agora. Nesses 28 capítulos, a estrutura desse livro é muito interessante porque são 27 capítulos em que sempre haverá máximas do Cristo e as que têm a ver com essas máximas que estão no Velho Testamento, e sempre comentários de Kardec, e depois, numa segunda parte de cada capítulo, as instruções dos espíritos a respeito de cada temática, com exceção do último capítulo, o 28, que muitas vezes nós vamos ver publicados em separado. Algumas pessoas têm esse livrinho, Coletânea de Preces, que está lá encerrando a obra. Por quê? Kardec percebeu que os espíritas, na sua nascente enquanto doutrina espírita, vamos dizer assim, tinham algumas dificuldades de compreender como seria o ideal orar ou exercitar a lei de adoração, que é a primeira lei que abre as leis morais que estão lá na terceira parte de O Livro dos Espíritos. Então, curiosamente, ele vai fechar o Evangelho segundo o Espiritismo com essa coletânea de preces, para nos orientar melhor de como que seria. Então, traz o prefácio e começa justamente com o Pai Nosso, que é a prece em que Jesus ensinou na sua época as pessoas a orarem. E pela primeira vez na história da cultura judaica cristã, nós vamos ver ele chamar Deus de Pai Nosso. E isso tudo nós vamos ver no decorrer desse livro fantástico. Interessante também nós destacarmos aqui a primeira página do livro. Agora sim, essa é a primeira página. Passamos a capa e nós vamos ficar nela um pouquinho só, porque é muito interessante como que acontece um processo de codificação de uma obra, que é uma organização. Então, Kardec, como bom pedagogo e como de um espírito extremamente científico, ele sempre vai trazer na primeira página de cada livro o conteúdo central da obra. E nós vamos ver em específico nessa obra uma frase que vai aparecer detalhada lá na frente,
no capítulo que trata da fé que transporta montanhas, que nós vamos estudar quando chegar esse momento, que a gente vai ler na sequência. Então, como está aí, a explicação das máximas morais do Cristo, em concordância com o Espiritismo e suas aplicações às diversas circunstâncias da vida. Veja que não é qualquer texto do Evangelho que está lá no Novo Testamento que vai entrar nessa obra. Aqui, somente aquelas que têm o cunho moral, que trazem essencialmente um ensinamento espiritual que o Cristo apresentou à humanidade. E aqui nós vamos ver, então, o aspecto que nós vamos definir como sendo a parte do religare, que é a conexão com o sagrado, com o divino, porque o Espiritismo ele tem três aspectos ou três pilares. É ciência, e tudo pode ser observado, experimentado. É filosofia, porque tudo tem seus aspectos da lógica, do raciocínio, e tem suas consequências morais. As consequências morais vêm também de uma fonte que, quando Kardec vai perguntar a espiritualidade superior em o Livro dos Espíritos, na questão 625, qual seria o tipo que serviria de guia e modelo para a humanidade, e nós temos a menor resposta de O Livro dos Espíritos, Jesus, ou V de Jesus, em algumas outras traduções, ali Kardec começa a fazer as conexões com as máximas do Cristo e todas as diretrizes que ele trouxe na sua presença física no planeta Terra. E a segunda frase, a que está lá abaixo, da assinatura do Kardec, fé inabalável só o é a que pode encarar frente a frente a razão em todas as épocas da humanidade. É uma máxima muito conhecida no meio espírita, que nos fala de uma fé raciocinada. Então, quando você me acompanhar nesse estudo, que nós vamos beber na fonte dos espíritos, você vai perceber que está tudo muito bem alicerçado numa fé raciocinada, numa fé que é diante da lógica e também das questões científicas, das questões filosóficas mais profundas da humanidade. Agora o prefácio. Vamos lá? Vamos pedir para projetar o prefácio. Isso. Antes da gente ler o prefácio, é interessante que nós nos atentemos que são apenas 4 parágrafos. E que lá no final tem uma nota, nós vamos começar pela nota, para que nós tenhamos o cuidado de prestar atenção neste conteúdo. A nota é assim, vamos esperar projetar isso. A instrução acima, transmitida por via mediúnica, resume a seu tempo o verdadeiro caráter do Espiritismo e a finalidade desta obra. Por isso foi colocada aqui como prefácio. Agora nós podemos iniciar a leitura do prefácio, já percebendo a grandiosidade desse conteúdo, porque não é qualquer conteúdo que está nesse espaço, que é como se fosse o resumo da obra, mas Kardec faz esse comentário que nos lança reflexões muito profundas. Se nós compreendermos o que está escrito nesse prefácio,
nós já vamos entender qual é o caráter verdadeiro do Espiritismo e qual é a finalidade dessa obra. Então vamos ler juntos. Começa assim: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Segundo parágrafo. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas hão de ser restabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, confundir os orgulhosos e glorificar os justos. Terceiro parágrafo. As grandes vozes do céu ressoam como sons de trombetas, e os cânticos dos anjos se lhes associam. Nós vos convidamos, a vós, homens, para o divino concerto. Tomai da lira, fazei uníssonas vossas vozes, e que no hino sagrado elas se estendam e repercutam de um extremo a outro do universo. Quarto e último parágrafo. Homens, irmãos, a quem amamos, aqui estamos junto de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do coração: fazendo as vontades do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Assinando a mensagem mediúnica, o Espírito de Verdade. Muito forte, né? E ao mesmo tempo poética e suave. Nós queremos aqui, primeiramente, destacar a assinatura do prefácio, o Espírito de Verdade. O Espírito de Verdade é o título que o próprio Cristo vai anunciar quando ele está na parte profética dos seus pronunciamentos, em que, lá no capítulo 14 do Evangelho de João, ele anuncia o Consolador prometido. E ele vai deixar bem claro que esse Consolador tem o título de O Espírito de Verdade. Em algumas traduções, o Espírito da Verdade. E, curiosamente, ele vai anunciar que ele virá no tempo certo, porque agora ainda não suporteis, e ficará permanentemente convosco. Então, o título de quem assina o prefácio faz o que nós chamamos de conexão com as outras revelações que nós tivemos ao longo da nossa história, em especial no povo hebreu. Então, a primeira revelação seria Moisés, que vai ser abordada no primeiro capítulo desse livro, e a segunda revelação foi com a própria presença do nosso governador planetário, o Espírito Crístico, que é conhecido como Jesus, aquele que dividiu a história da humanidade com a sua presença física entre nós. E ele mesmo, então, anuncia a outra etapa de um processo. O que nós observamos aqui? Na primeira parte da mensagem, nós vamos pedir novamente para o Rodrigo
projetar. A primeira frase, primeiro parágrafo, os espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando. Percebemos aqui algo muito interessante. A organização, o planejamento de todo um contexto, de uma lei de progresso que segue uma marcha que não cessa e que há algo ainda muito maior e mais profundo, que é um cuidado com os espíritos imortais vinculados a esse planeta em segundo estágio evolutivo neste momento, e que há uma organização desse processo evolutivo, há um cuidado com todos aqueles que estão vinculados a esse planeta, fazendo a sua evolução, partindo do simples e complexo e ignorante, como está na questão 115 de O Livro dos Espíritos, e indo até a perfeição moral, como também está em O Livro dos Espíritos. E aqui nessa obra, o Evangelho segundo o Espiritismo, mais detalhado como que seria a perfeição moral, num dos seus capítulos que trata da máxima do Cristo, sede perfeitos. O que nós observamos é imenso exército, sob um comando, e interessante que é formado pelas virtudes dos céus. Então, quer dizer que são espíritos de envergadura pura, como nós vamos ver na questão número 100 de O Livro dos Espíritos, quando trata da escala dos espíritos. Isso é muito interessante e importante. Isso quer dizer que nós temos um comando espiritual nos destinos da humanidade. E esse comando, quando coloca a simbologia das virtudes dos céus, quer dizer que são espíritos de amorosidade imensa, sob um comando que nós vamos ver em doutrina espírita, da inteligência suprema, da causa primária de todas as coisas. Ou seja, todas essas ações de espiritualidade, para que nós venhamos a despertar o reino dos céus dentro de nós, nós vamos ver um comando de muita amorosidade numa sequência lógica. E aí depois, no segundo parágrafo, nós vamos ver algo que diretamente nos faz ter saudade de Jesus, nos faz lembrar exatamente as palavras que ele mesmo pronunciou e que nós iríamos reconhecer que era o Consolador prometido, que são essas: eu vos digo em verdade. Praticamente em todos os ensinamentos do Cristo, ele sempre iniciava em verdade vos digo. E depois vinha a máxima. Quando ele colocava em verdade vos digo, quer dizer que vinha algo muito importante da lei cósmica espiritual que rege a vida. E aí ele ainda vai colocar o Espírito de verdade, que são chegados os tempos, em que todas as coisas hão de ser restabelecidas. Então, nós vemos aqui algo muito interessante, muito profundo, de um cuidado de Deus para com todos os seus filhos em evolução nessas paragens do universo. No terceiro parágrafo, nós vamos ver algo que está muito próximo de nós.
porque ele vai fazer a referência às grandes vozes dos céus, ou do céu. E aqui nós vamos percebendo que é o cântico, é como se fosse uma orquestra, é como se fosse algo em que tem uma sinfonia por trás funcionando. Porque para a orquestra funcionar, para o concerto acontecer, nós temos que ter um maestro. E o maestro de todo esse processo é o nosso governador planetário, o Cristo. Que sob o comando dele, vozes do céu descem à terra para trazer as boas novas, agora redivivas de tudo que ele falou anteriormente. E que isso é de um hino, como está aqui, de um cântico que repercute ou repercutem de um extremo a outro do universo. Também tem uma profundidade poética muito grande, que quer dizer a mesma mensagem que nós estamos recebendo dos Espíritos sob o comando de amor de Jesus, que está sob o comando de amor da inteligência suprema, que é Deus, é a mesma em todo lugar. E quando ele abre o prefácio falando os Espíritos do Senhor, nos lembra que é para todos a mensagem. Não é só para um ou outro. É a universalidade. Por isso que coloca grandes vozes do céu. Porque a partir do século XIX, em especial em meados desse século, nós vamos ver essa efervescência de comunicações em que os espíritos se aproximam mais dos homens, muito mais do que antes, porque a ciência avançou e nós começamos a identificar que há muito mais vida além da matéria. E com comprovação científica, identificamos a imortalidade da alma, a comunicabilidade dos espíritos, a pluralidade das existências, isso tudo de forma observável, de forma racional, que nos dá a entender a fé raciocinada que está muito expressa nesse prefácio. No último parágrafo, o Espírito de Verdade fecha a mensagem, lembrando o maior mandamento: amai-vos. De novo, fazendo o link com a outra revelação. Porque o Cristo vai falar assim: amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo como a si mesmo. Aqui está contida toda a lei e os profetas, se referindo a outra revelação, a de Moisés, com o Decálogo. Então, aqui nós vamos ver uma sequência, uma organização superior para os destinos espirituais de todos nós, para que nós venhamos a auto-iluminar, para que nós não sejamos mais cegos diante da vida. E ele vai fechar com essa maravilhosa máxima de que estão fazendo as vontades do Pai. E vai lembrar de novo, Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino dos céus. Só lembrando que o Cristo vai dizer no Evangelho de Lucas que o reino dos céus está dentro de nós. Apenas para fechar, nas últimas reflexões, é interessante porque na nota de Kardec, ele vai falar de 2 pontos importantes: o verdadeiro caráter do Espiritismo e a finalidade da obra, essa que nós estamos estudando agora. Então, ele vai fazer uma ponte aqui com a codificação como um todo. O espírito científico do codificador é maravilhoso, é notável, porque justamente no 5º livro, a Gênese,
Lá na abertura, né, no primeiro capítulo, Caráter do Espiritismo, nós vamos encontrar o verdadeiro caráter da doutrina espírita. E como ele vai, então, deixar no item 13 desse capítulo 1, primeiro capítulo, por sua natureza, a revelação espírita tem duplo caráter. Participa ao mesmo tempo da revelação divina e da revelação científica. Daí ela ter esse fundamento na ciência. Mas como o próprio nome está dizendo, é a doutrina dos espíritos. E pela primeira vez na história da humanidade, nós temos um marco inaugurando a era do espírito para a humanidade. Porque quando os espíritos vêm falar, já não é mais alguém que esteve como os homens, no corpo de carne, como os outros reveladores em todos os tempos, em todas as comunidades, em todas as civilizações. Pela primeira vez, as informações vêm espiritual. Daí, o prefácio ser assinado pelo Espírito de verdade. E outra questão que nós devemos destacar, ele vai deixar assim, lá na Gênese, registrado. Numa palavra, o que caracteriza a revelação espírita é ser divina a sua origem, ou seja, espiritual, de ordem superior, de organização sagrada, de ser a sua origem divina e de iniciativa dos espíritos, sendo a sua elaboração fruto do trabalho do homem. Então, nós vamos ver aqui várias partes importantes. O trabalho também da parte humana dos médiuns que trabalharam na codificação, em especial as médiuns mais jovens, que atuaram com Kardec, mas também Kardec recebeu mensagens de outros lugares do mundo inteiro, e quando ele foi organizar a melhor forma, ele usou o método universal das informações, ou seja, a universalidade da informação é uma questão científica. Não pegava uma informação porque um espírito deu uma resposta, mas fazia aquela parte de pesquisa, de raciocínio lógico, de racional. Daí falar-se que nós estamos diante de uma fé inabalável, porque ela é raciocinada. E o outro caráter da obra, na nota de Kardec, é a finalidade propriamente dita de O Evangelho segundo o Espiritismo, que ele também vai publicar na Revista Espírita de 1864, um pouco antes da publicação desta obra. E ele vai dizer lá que cada um pode, nesta obra, colher os meios de conformar a sua conduta à melhor moral que nós temos na face da terra, que é a do Cristo. E também vai estar lá a finalidade da obra. Essa obra é para uso de todos, porque é a universalidade da informação dos espíritos. Não está circunscrita a essa ou aquela religião. Está aberto, qualquer um que abriu o livro vai ver a fonte segura das explicações das máximas do Cristo à luz da ciência, à luz da racionalidade, à luz da lógica. E aqui nós vamos ver algo muito interessante, porque vai fechar a obra falando da finalidade, veja só, no prefácio, que pela primeira vez nós vamos compreender as máximas do Cristo, nas interpretações mais leves, objetivas, simples e claras das parábolas, daquelas máximas, como tem um capítulo específico que tem o título Estranha Moral,
mas também vai falar do que verdadeiramente nos salva ou nos garante a evolução e a perfeição moral, que já não é mais essa ou aquela religião, mas na máxima, fora da caridade não há salvação, estabelece-se pela primeira vez na história da humanidade que é a conduta desinteressada que realmente revela o caráter de cada um de nós, bebendo nas fontes do Evangelho redivivo do Cristo. Essa é a finalidade dessa obra. Nós vamos estudar juntos. Vem com a gente, estudando Kardec, está só começando o Evangelho segundo o Espiritismo. Toda quinta-feira, às 18 horas, nós estaremos aqui seguindo a sequência do livro. Então, na próxima quinta-feira, a primeira parte da introdução. Esperamos por você com votos de muita paz e no momento de muita elevação dos pensamentos, de gratidão por este momento, sob as bênçãos de Deus e a inspiração do Cristo. Queremos que o nosso abraço fraterno te alcance onde estiver e que você, se achar interessante, compartilhe com seus amigos, porque nós vamos fazer reflexões para o nosso dia a dia, para a nossa prática diária, diante dos acontecimentos mais corriqueiros, mais cotidianos. E assim, nós queremos então expressar a nossa gratidão desde já pela sua companhia e que fiquemos todos na paz do Cristo.